para nós irmos nos ajustando. Quero dizer que é uma honra, um prazer falar com você, você que é o primeiro ano, se dedicando aí ao aprendizado, essa escola que tem a intenção de fazer com que você seja um cristão maduro. E um cristão maduro precisa ter algumas bases muito claras, muito fundamentais. Eu digo para você que eu comecei com a escola Ágape, eu sou de Maricá, e mudou a minha vida. Então, deixa eu me apresentar, meu nome é Cíntia, eu sou líder do Ministério de Intercessão, aqui da minha igreja, como profissão eu sou fonoaudióloga, tenho me debruçado nos estudos do aperfeiçoamento dessa comunicação. Deus me colocou num tempo, eu fui estudar já com uma idade, não era tão novinha, em salas de aula, e tem sido um aprendizado muito grande. Eu fiz o 3º ano na Escola Atos, e a Escola Avance tem uma proposta de metodologia ativa. Então, nós vamos falar de princípio de oração, mas nós vamos falar de uma forma bem prática. Eu quero trazer para vocês a minha experiência com a oração que, para mim, eu chamo que a oração é o combustível do cristão. A oração, quando ela é compreendida, você consegue acessar alguns lugares que, às vezes, muitas pessoas passam muito tempo até na igreja, mas não compreende na íntegra esse local, esse lugar de encontro com o seu Pai. Então, sejam todos muito bem-vindos, uma turma grande. Eu tenho certeza que o maior interessado nesse ensinamento, nesse aprendizado, é o próprio Espírito Santo. E se tem uma coisa que o Senhor nos ensina muito com relação à oração, é a perseverança, é o fato de você iniciar. E aí eu quero trazer para você, vou colocar aqui a apresentação dessa aula, que eu preparei com muito carinho para você. E nós vamos falar nesses nossos 4 encontros, 4 aulas, e hoje eu pontuei exatamente o que a gente vai conversar nesses 4 encontros. Então, hoje a gente vai falar da oração como estilo de vida, e aí eu vou pontuar 3, que eu chamo de 3 bases, para a gente iniciar essa vida que se você está numa escola de maturidade cristã, está num processo de desenvolvimento, talvez você já conheça o Senhor, já até tenha nascido num berço evangélico, mas alguns pontos para que se forme esse relacionamento precisam estar claros, sabe? Precisam estar fundamentados. Aí hoje nós vamos conversar sobre esses 3 pontos, sobre o hábito, relacionamento e intimidade. Na aula que vem a gente vai conversar sobre o modelo, que é a gente não inventar roda, a gente não está aqui para inventar roda. Cada professor vem aqui embasado nas escrituras, trazendo as verdades do evangelho, quando a verdade do evangelho, quando a verdade de Deus está clara para a gente, talvez você já tenha ouvido algum pregador falando isso, comparando a nota dos funcionários de banco, ter que conhecer a nota verdadeira, uma nota, por exemplo, de R$100, uma nota mais difícil da gente ler. Então, a nota verdadeira ela é estudada pelos funcionários do banco, pelos gerentes, ela é treinada como é uma nota verdadeira, porque quando chega a falsa, aí você já identificou. Trazendo isso para o contexto bíblico, quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente conhece a verdade de Deus, quando a gente conhece qual o lugar que Jesus conquistou para nós, qual é esse contexto que nós vivemos, mas que nós, como cidadão que não somos daqui, somos um cidadão do reino dos céus, uma cultura celestial, que é a cultura que a gente
que a gente vai convivendo e aperfeiçoando. Porque o que é uma cultura? É algo que existe num determinado grupo, que é passado de geração em geração, muitas vezes. Quando a gente muda essa cultura, quando a gente conhece a verdade sobre aquilo. Eu estou falando isso porque, isso vai ficar claro para você, eu cresci num berço evangélico, né? Era da Igreja Batista, minha avó, bisavó materna. Mas eu não conhecia o Espírito Santo, eu não fui levada, assim, não houve uma condução para ter esse relacionamento, ter uma intimidade com o Espírito Santo, com Deus, com meu pai, conhecer Deus como Pai, que é isso que Jesus nos apresenta. Então, a gente vai conversar um pouco aqui nesses encontros sobre não inventar roda, é a Bíblia, é o Evangelho. Não é o que eu penso que A, B ou C ou D pensa, não é filosofia, é Escritura. Então, a gente vai conversar sobre o modelo, sobre o ensino e o resultado, a gente vai falar sobre orar com entendimento e a gente vai falar também de a oração que requer uma ação. Né? Orar, ação. O final dessa palavra termina com algo que precisa ser colocado em prática. Então, hoje a gente vai falar sobre a oração como estilo de vida. E aí eu vou falar com vocês sobre esse primeiro ponto que eu quero destacar, é o hábito. Você vai dizer, Cíntia, mas orar tem a ver com rotina, tem a ver? Sim, a gente deve introduzir a oração na nossa rotina, porque muitas vezes algumas pessoas partem do princípio de que a oração é só para um momento do nosso dia, seja às vezes um agradecimento, também um agradecimento de uma refeição, o agradecimento no momento de aniversário, a gente faz uma ação de graças, ou no culto no domingo, quando a gente está na igreja. Mas o que o Pai quer é ter um relacionamento. O que o Senhor anseia por ter conosco, os seus filhos, é um relacionamento. E a oração é a espiritual. Você já deve ter visto isso em algum momento. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui certinho para gravar, pessoal. Só um minutinho. A gente está para disponibilizar. Ok, tá certinho. Vocês já ouviram falar que a oração, que nós somos um ser trino, né? Nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma e habitamos num corpo. É familiar para você? Faz um sinal para mim, pessoal. Sim. Isso, fala comigo. Então se eu esperar sentir a vontade tem a ver com alma. Vontade tem a ver com emoção. Emoção e alma. Você vai ter vontade de repente, de comer um brigadeiro. Vontade de orar. Quando a gente desenvolve o hábito. Quando a gente desenvolve, inclui, traz isso para o nosso cotidiano. E a gente só consegue trazer para o nosso cotidiano começando. Para muitas pessoas, talvez, vocês que estão aqui, isso é muito, muito básico. Mas sabe o que eu tenho aprendido com o Senhor? Que o que é óbvio precisa ser dito. Vê que a gente encontra nas Escrituras o Senhor falando para ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Vamos imaginar aí uma criança que não consegue tomar banho sozinha ainda, ela precisa de ajuda, para se alimentar ela precisa de ajuda, quando vai fazer algum exercício da escola precisa de ajuda. Quando a gente nasce de novo, a gente nasce num DNA do céu, uma nova criatura, você já deve ter visto sobre a realidade da nova criatura. Então você nasce de novo, seu espírito, ele foi recriado. Ele está
recriado. E aí ele vai ser aperfeiçoado à medida que você tiver contato com as escrituras, conhecer a verdade, porque só a verdade liberta. Então, há algumas coisas em nós que a gente vai deixando de fazer, de exercitar, de praticar, quando a gente começa a ter intimidade com a palavra, com as escrituras. Mas e qual o contexto de trazer a oração como um hábito? Primeiro vamos definir hábito. O que é hábito? Hábito é uma maneira usual de ser, de fazer, um costume, uma regra, um modo. Ou, eu tirei isso do dicionário, tá, pessoal? É a maneira permanente ou frequente de se comportar. Eu não consigo fazer nada na minha vida de coração, sem orar, sem ter esse tempo com o Senhor. Às vezes até férias em família, eu sempre passo um tempo, ou seja, a coisa mais simples, sabe? Que pode ser mais simples, mas esse tempo de oração vai preparar o caminho. De vez em quando o Espírito Santo me traz alguns insights assim de frases, sabe? São umas frases. E uma vez o Espírito Santo falou comigo o seguinte, mostrando o que seria a oração. É como se você compra um terreno, você vai construir uma casa, só que esse terreno está cheio de mato. Tem muito mato ali, tem umas árvores, tá fechado. Como que você vai analisar o terreno? Você precisa de uma visão. Você precisa abrir o caminho. E a oração faz isso. A oração amplia a nossa visão. Muitas vezes, quando a gente vai orar, as situações à nossa volta pode até permanecer a mesma, mas você sai diferente da oração, do momento com seu pai. É impressionante. Tô achando que eu tô muito branca, né, pessoal? Vocês estão vendo? Aí na imagem. Deixa eu diminuir essa luz aqui. Acho que melhorou. Então, no dicionário, o hábito é fazer algo com frequência, é se comportar da mesma maneira. E por que nós oramos, então? Cíntia, como eu disse, eu trouxe aí essa analogia de a oração preparar o caminho, a oração me faz entender algumas coisas que estão dentro de mim. É impressionante quando a gente passa tempo com o Espírito Santo, a capacidade que ele tem de abrir a nossa visão interna. É isso que acontece. Muitas vezes, a gente até pode não gostar muito, porque às vezes quer ver uma coisa, vai falar mal de alguém na oração para Deus, Deus sempre mostra algo de bom naquela pessoa. Ah, queixinha que às vezes a gente faz de marido, mulherada que está aqui vai me entender. Às vezes, Senhor, há tanto tempo por esse marido, meu pai, ou por uma esposa, ou por um filho. E o Senhor, que tem promessas na nossa vida, sempre nos lembra as suas promessas quando estamos com Ele em oração, ou traz alguém para nos lembrar. Quantas vezes, né? A gente chega assim na igreja, no momento de culto, agora a gente está voltando, que Maricá está voltando aí aos poucos também, mas na oração eu encontro um lugar de refrigério. E aí, por que nós oramos, então? Como eu disse, a nova criatura foi recriada no Espírito, e ali, quando você é recriada no Espírito, o seu Espírito recebe o DNA de Deus, você começa a se conectar a Deus à medida que você o busca. A Bíblia diz para nós, em Mateus 7, a gente vai ler esse texto lá no final, que aquele que busca, encontra. Todas as vezes que você pensar em orar, o Senhor já está vindo na sua direção para te ouvir. É impressionante. Prazer que Ele tem em ouvir seus filhos. Eu não sei se você tem filhos aqui, a maioria acho que já talvez seja casado. Pena que eu não vou conseguir ouvir todos. Vocês até perdoem, eu iniciei um pouco essa aula aí falando com a André. A gente estava fazendo os ajustes da outra disciplina que eu dei, comunicação eficaz, para o terceiro ano, que é o terceiro ano de liderança.
Aí a gente estava ajustando as coisas. Lá eu pude conhecer o pessoal, aqui eu não vou conseguir conhecer todos, mas a gente pode ir conversando no privado também, que vocês precisarem, a gente esclarecendo. Mas o que eu quero deixar hoje para vocês, assim, que fique muito no seu coração, é que todos nós, sem exceção, temos acesso. Temos acesso a esse aposento, vou te mostrar. E aí nós oramos por quê? Nova criatura, andamos por fé, a Bíblia é o nosso GPS, a partir desse momento, o que a Bíblia diz, para mim é o que vale. O que a Bíblia direciona com relação a qualquer assunto, e a Bíblia tem resposta para todos os assuntos que você pode imaginar, todos. É o livro mais atual que existe na face da Terra, também o mais vendido. A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor nunca passa. Já houveram perseguições, queimaram muitas Bíblias por aí, mas tem sempre uma edição guardada, tem sempre uma edição aí circulando, sendo aplicada, e ela é um livro atual. Então, andamos por fé e a Bíblia é o nosso GPS. Não é o filósofo, não é o que fulano disse, não. É o que a Bíblia diz. Isso faz toda a diferença. Quando a gente escolhe um estilo de vida baseado na palavra. Porque eu creio de verdade que o Senhor tem interesse em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas mesmo. Sua vida emocional, sua vida financeira, seu relacionamento conjugal. Todas as áreas da sua vida passam a ser de interesse também do Senhor quando você entrega o seu caminho para Ele, quando você confia nele, Ele vai preparando mais. Ele diz sempre para nós que tem pensamentos de bem, pensamentos de paz, né? Então, a Bíblia sendo o nosso GPS, dificilmente a gente erra o caminho. Tem como errar com a palavra. Então, a batalha na nossa mente. A gente ora porque a gente sabe que existe uma batalha na nossa mente. A Bíblia fala que esse é o campo de batalha maior que existe, na verdade. É a batalha pela sua atenção. Por exemplo, vocês vieram agora do intervalo, eu até queria que essa aula fosse a primeira, fosse mais apropriado. Estamos chegando, agora você tomou um café, não sei se você jantou, e aí bate aquela molezinha, mas em nome de Jesus, tudo que Deus preparou para você receber dele nessa noite, com essa instrução, com essa direção, eu quero dividir, compartilhar com você a minha vivência de oração, eu dei aula também em EBD, e esse slide é totalmente diferente, você vai ver pouco conteúdo escrito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina. E a palavra dele, quanto mais simples, mais poderosa, mais eficaz. E como transformar a oração num hábito? Por que eu falei de hábito, então, pessoal? Porque quando a gente acorda e diz, primeira coisa do meu dia, eu vou falar com meu pai, você vai ver seu dia sendo diferente. Pode acreditar. Se for o último momento também do seu dia, eu vou falar com meu pai, vou agradecer ao meu pai também, vai ser uma noite diferente de sono. Que a Bíblia diz, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, o momento que você passa ali agradecendo a Deus, a neurociência explica sobre a gratidão, os efeitos da gratidão dentro da gente, algo sobrenatural, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele e ele colocou em nós atributos que são dele. Então, por exemplo, a adoração é um atributo do homem. O homem está sempre adorando alguma coisa. Se não for o Senhor, é outra coisa. Está adorando um carro, está adorando o trabalho, está adorando o ativismo, está adorando a si mesmo. Porque nós somos seres que fomos formados por Deus e a adoração está dentro da gente. Então, para transformar a oração num hábito, Mateus 6,6 dá a direção para nós. Ele diz assim, mas tu, Jesus, quando ensina a orar esse texto, você pode depois estar lendo Mateus 6, quando os discípulos perguntam para Jesus, mas Senhor, como que a gente deve orar? Qual é o caminho aí para ter? Porque eles viam Jesus fazer milagres, mas eles não pediram Jesus,
para ensiná-los a fazer milagre, porque eles viam que Jesus passava muito tempo orando. Jesus, antes de escolher os discípulos, a Bíblia diz que ele orou a noite toda. Ele tinha uma vida, um estilo de vida de oração. Porque ele dizia, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Mas para fazer a vontade do Pai, ele passava tempo com o Pai para conhecê-lo, para alinhar. Eu acredito que, não conhecê-lo, mas para alinhar. Sabe o que acontece com a nossa vida, pessoal, no dia a dia? A gente vai desalinhando, a gente vai, por causa da rotina acelerada, porque Satanás, quando ele não pode nos parar, ele nos acelera, porque acelerando, você não dá tempo, assim, sabe, de priorizar o que tem prioridade, de voltar muitas vezes, porque com Jesus a gente tem um recomeço. E quando Jesus ensina sobre oração, Mateus 6,6, ele diz assim, ó, mas tu, quando orares, o que ele fala aqui? Entra no seu aposento, fecha a tua porta e ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Quando ele fala, mas tu quando orares, ele está dizendo a mesma coisa que toda vez. Podemos substituir? Sempre que. Parte do princípio, em nome de Jesus você vai entender isso, que para Jesus, isso já faz parte da vida do cristão, da nova criação. Então, mas tu quando orar, quer dizer, a partir desse momento, a gente já não consegue viver de outra forma, senão com essa conexão. Sempre que, já dando uma instrução que isso seja uma rotina, que seja um hábito. E como eu disse, é espiritual. Muitas vezes a gente deixa para orar assim, vou viver algo, eu vou orar hoje, para mais tarde, vou orar ontem. Ou quando a gente tem uma vida com esse relacionamento com o nosso Pai, e vai nos preparando para aquilo que a gente vai viver com antecedência. Passa a ser um estilo de vida. Assim, você já, às vezes até, não só no seu quarto, porque esse é um momento de intimidade, esse é um momento de derramar, esse é um momento de recomeço, muitas vezes. Né? Um momento seu ali sozinho, porque é no quarto, não tem lugar mais íntimo da nossa casa do que o nosso quarto. Você lhe deu essa instrução, certamente. Quanto a gente precisa, muitas vezes, só ter esse tempo com o Senhor, a sós. E a gente sai diferente desse momento, sai desse encontro diferente. E aí nós oramos porque nós somos um ser espiritual. Isso é inegável. Todos nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma, onde estão as emoções, que habita num corpo. Todos três precisam de cuidados. O corpo precisa, a alma, se fala muito de inteligência emocional, e o espírito. E como nutrir o espírito? Palavra e oração. É a forma que a gente fortalece o nosso homem interior. O nosso homem que precisa estar forte. Porque quando a gente está forte no nosso espírito, espiritualmente, quando a gente está forte, não sei se você já teve essa experiência de estar precisando resolver algum assunto, estar muito preocupado, muito ansioso, sem saber o que fazer, às vezes precisando dar uma notícia, eu não sei. E você tem esse tempo com Deus, quando você passa um tempo com Ele, quando você tira o seu momento a sós com Ele. Às vezes a situação continua a mesma à sua volta, mas você sai diferente daquele encontro. Ele alinha nossas emoções, ele ajusta o eixo, sabe? O eixo do corpo, gente. Vai para uma pessoa desequilibrada, o que acontece com o desequilíbrio? Vamos pensar no nosso corpo. Ele está desequilibrado, ele não tem firmeza, está desalinhado. Então, quando o Senhor nos alinha no momento que a gente passa tempo com Ele, Ele ajusta, ele traz a memória, Ele traz as palavras. Quantas vezes a gente está orando e a gente lembra de um louvor? O Espírito Santo começa a cantar para nós, começa a lembrar
quem a gente é. Filha, olha, Colossenses 3, você está num lugar para reinar em vida. Então, a gente tem muitas experiências, eu acredito que muitos de vocês talvez tenham muitas experiências aqui com o Pai, do tempo que passaram em oração, investindo, tendo a oração como estilo de vida. E aí, relacionamento. É impossível a gente ter relacionamento. Eu não sei se vocês se conhecem, vocês já estão aqui esse ano, né? A gente já caminha aí para o último trimestre. Não sei se você conhece todo mundo que está aqui. Se é familiar para você, essas pessoas. Estou vendo aqui, tem Paulo, tem o Darli, o Ailton, a Tânia. Prazer enorme, José Carlos, Rosângela, Diego, Priscila, a galera aqui, Gláucia. Vocês já estão caminhando aqui há algum tempo, não sei se vocês já fizeram trabalhos juntos, alguma tarefa que fizeram, que puderam se relacionar um pouco. E eu só consigo conhecer alguém se eu me relacionar com ele. É impossível a gente conhecer sem relacionar. É ou não é verdade? É possível a gente conhecer alguém sem ter contato? Não, não é. Por isso que vocês estão aqui na escola, aprendendo um novo ritmo, né? Porque é meio louco. Eu vou dizer para você que eu sou casada há 25 anos, tenho 2 filhos, sou fonoaudióloga, como eu já disse, sou a líder da intercessão aqui na minha igreja. Muitas são as tarefas, muitas são a nossa rotina, muitas vezes é muito acelerada, mas eu vou falar para você que a única coisa que me alinha, que me põe no eixo, que me ajusta, quando eu vejo que tem alguma coisa saindo do foco, embaçando a visão, começa muita briga dentro de casa, às vezes, assim, um desentendimentozinho, opa, eu sou um ser espiritual. Aí a pessoa até que fala aqui em casa, mãe, você espiritualiza tudo, mas eu sou um ser espiritual. Como é que eu não vou espiritualizar? E aí, como eu gosto de comunicação, eu vou na raiz, para saber se foi a forma que falou, o jeito que falou, ou se é mesmo muitos dardos inflamados do inimigo. Eu não sei se vocês conhecem uma história que alguns pregadores já comentaram, já falaram sobre essa história de uma irmã de uma igreja, e essa irmã, ela sempre falava bem das pessoas, falava bem das pessoas, de todo mundo. Ela sempre via alguma coisa de bom no outro, conseguia identificar alguma coisa de bom no outro. Chegava, estava falando mal de alguém, ela, mas fulano é uma pessoa que contribui, não vê como é que ele ajuda, como é que ele lava o banheiro. Sempre que ela se aproximava e estava falando mal de alguém, ela lembrava essa pessoa que aquilo de bom, ela conseguia ver aquilo de bom no outro. E aí eles então tramaram contra ela, sabe? Falaram assim, vamos falar do diabo. Vamos falar mal do diabo, porque eu quero ver se ela vai achar alguma coisa do diabo. Você sabe que essa irmã falou assim, quando eles foram falar mal do diabo, o diabo realmente, ele não desiste. Ele não é bom, não é mesmo. Mas uma coisa, a gente tem que dar a mão à palmatória. O bichinho trabalha, ele não desiste. Ele persevera. Ele persevera. E se ele persevera, é porque em algum momento ele sabe que pode encontrar. Mas a Bíblia nos dá assim tanta instrução. Efésios 6 fala da armadura de Deus. Ele cita cada uma das armaduras como uma ferramenta para a gente usar. E ele fala do escudo da fé. Efésios 6, 5, se eu não me engano. O escudo é para proteger o coração. Como é que você segura o escudo? Não é assim? No alto? Então, quando eu conheço as escrituras, ele fala para que você, após ter vencido tudo, permanecer firme. Permanecer inabalável, após ter vencido tudo. Perseverando na oração, fazendo orações em espírito,
Isso que a Bíblia nos ensina. Então, quando a gente tem relacionamento com o Espírito Santo, quando a gente desenvolve essa busca, quando a gente deseja conhecer mais a Deus, deseja conhecer a nota verdadeira, né? Satanás ele não encontra essa brecha. Ele não encontra, porque você conhece a verdadeira. Porque se existe a verdadeira, existe o engano. E aí, o engano é que muitas vezes a gente acaba perdendo muito tempo, né? E quando a gente fala de oração, a gente vê muito misticismo nisso, né? Sim, é simples, pessoal. É relacionamento com seu Pai Celestial. Precisa palavras de eloquência, palavra rebuscada. Ninguém que tem filho aqui recebe filho falando assim: Pai, eu vim aqui porque o Senhor pode. Não, é simples. Pai, olha só, preciso disso. Quando a gente vai com o nosso coração assim para o nosso Pai Celestial, sabe? Pai, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Tá cansativo, sabe, Senhor? Eu tô me desgastando, Senhor, nessa situação. Aí Ele vai trazer as palavras que vão fortalecer você, que vão alinhar seu pensamento ao dele, vão ajustar a visão. Eu não sei se vocês usam óculos, mas se eu tirar meu óculos aqui, eu não consigo ver tão bem o rosto de vocês, fica embaçado. É isso que acontece quando a gente não tem um relacionamento com o nosso Pai, a visão fica embaçada da verdade. E quando a gente é dirigido por essa verdade, não tem nada que nos tira desse alinhamento para viver o propósito, porque cada um de nós recebeu de Deus algo para... Ele colocou em nós, ele nos trouxe nessa geração, ninguém aqui chegou por acaso, é fruto do acaso. Não, você foi pensado por Deus, você foi gerado por Deus, Deus sonhou com você. Você acredita nisso? Ele sonhou, Salmo 139, revela isso para nós, que foi de uma forma assombrosamente maravilhosa. Gente, a ciência explica algumas coisas, mas outras não. Fato do osso desenvolver no ventre da mãe. Deus pensou em você, Deus sonhou com você, Ele quer que... E aí, como que eu começo a entender isso? Quando eu conheço a palavra, quando eu desenvolvo uma vida de oração, Deus vai colocando as verdades dele dentro de mim, Deus vai ajustando a minha visão. Então, preciso passar tempo com Ele. Por mais que muitos aqui tenham experiências, talvez você também tenha experiência, mas precisa provar e ver. A Bíblia nos ensina, provar e ver de que o Senhor é bom. Precisa de uma experiência, sabe? Pessoal. É pessoal. É individual. Às vezes talvez você tenha na sua casa aí alguns desejos de ver transformado, de ver mudado. Eu tenho algumas coisas que eu ainda aguardo em Deus. E eu sei que Deus ouve todas as vezes a minha oração. Talvez eu ainda não tenha vivido aquilo porque eu não estou pronta. Talvez nem seja o outro. A maioria das vezes, aquilo que a gente ainda não experimentou, ainda não vivenciou, é porque nós não estamos prontos. Não é porque Deus não nos ouviu, porque Ele sempre nos ouve. Sempre. Eu vou ler com você uma passagem que está lá em Lucas 18, se você está com a sua Bíblia aí, se puder abrir. Lucas 18, a partir do versículo 10. Jesus está explicando aqui uma parábola e ele conta essa história. Por parábola, que era a forma que Jesus conversava para ficar mais fácil o entendimento. E ele diz assim, vou começar a ler a partir do versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Olha só, não sei como é que está a sua versão, mas na minha, estava Jesus explicando algo, porque havia naquele contexto pessoas que confiavam em quem? Em si mesmo. Você sabe o que acontece quando a gente não ora? É porque eu estou dizendo assim, não, eu sei como fazer. Porque a oração é uma expressão de fé.
Senhor, eu não sei. Preciso da tua direção. Senhor, teus olhos contemplam toda a terra. O Senhor sabe o que é melhor, sabe onde está esse documento, sabe o que preciso. Então, ele explica uma parábola, ele explica. E ele conta que eram porque essas pessoas confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. E aí ele começa a contar a parábola. Ele diz: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo, para si mesmo. Ele diz que e orava de si para si. Olha só. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Olha a forma que esse homem orava. Já o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Só isso. Dependência. E olha o que Jesus fala para nós com relação a essa parábola que ele explica. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ele conta uma forma de orar. Muitas vezes a gente acha que é o falar bonito, que é o falar alto, que é o falar batendo pé, que é o falar rodando, que é o falar... Não. É o simples, sabe? Senhor, olha, eu preciso, sabe? E quanto mais simples eu tenho experimentado, mais poderoso. Sem inventar roda, sem... Como Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Pai é de quem? O Pai não é só meu, o Pai é seu também. Pai Nosso que está onde? Está no céu, está no alto, no lugar elevado. Ele fala, olha, eleva os meus olhos para onde? É para lá que vem o meu socorro. Não vamos olhar para baixo. Daqui, dessa região, nessa esfera, não tem saída para mim. A minha solução, a minha resposta vem do Senhor. Não vem da economia do Brasil. Não vem da presidência. Não vem. Vem do Senhor. Mas para isso, eu preciso entender que a Escritura me revela quem eu sou, em quem eu tenho dependido, porque ele diz, Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Quando eu vou orar a palavra, eu oro a resposta, eu oro a condução daquilo que Deus deu para mim. Se tem uma necessidade, Pai, o Senhor disse que supriria cada uma delas em Cristo Jesus. E por que esse contexto, Cíntia? Por que você trouxe essa parábola, esse fariseu, publicano e uma criança? Porque percebe, né, que está aí na sua Bíblia, no versículo seguinte, no versículo 15, ele diz assim, ó, Jesus abençoa as crianças, porque traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse, deixe que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, ele diz uma verdade aqui, ó, preste atenção aí, porque é para mim, é para você, para nossa descendência, para nossa geração. Não importa a idade que a gente tenha, a Bíblia nos revela princípios. Princípios para viver o melhor de Deus nessa terra, porque Isaías 1:9 ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. No céu está tudo pronto. Aqui a gente vai refletir a glória dele. Aqui a gente vai dar o gosto. Aqui a gente vai ser o sal, a luz. Se a gente compreender as Escrituras. Porque são elas que testificam de Jesus. E ele é o caminho. Ele é a verdade. E aí ele faz uma revelação poderosa. Jesus diz, ó, quem não receber o reino de Deus, receber o reino de Deus, que o reino de Deus é constituído de um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. O reino de Deus
É saber que eu fui justificado. Romanos 5:1 faz essa declaração para nós, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, pelo qual também temos acesso à graça. Temos acesso pela fé. Então, a oração é poderosa? Não, o poder é de Deus. A oração pode ser fervorosa, a oração pode te levantar, a oração pode te encher, a oração pode te levar à adoração, que dá um bem-estar, porque nós liberamos o hormônio da felicidade. Mas o poder é de Deus, a glória é de Deus, o milagre é Deus que faz. E aí ele fala isso para nós. Ele fala aqui, quando ele revela essa parábola, que ele termina falando da criança. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu não sei se você tem filhos pequenos, já teve, tem sobrinhos, se você dá aula, se é professor, infelizmente não vou conseguir conhecer a todos. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando uma criança recebe um presente, difícil, se ela ainda estiver lá pelos 3 anos, né, que a gente chama de primeira infância, dificilmente ela vai questionar para você o que é aquele presente. A primeira coisa que ela vai fazer é se alegrar com aquele presente. Olha, eu trouxe um presente para você. Experimenta fazer isso. Olha, eu trouxe um presente. Presente! Ela faz assim, criança. Né? Um presente para mim. Ela vai abrir aquele presente na maior euforia. Quantas vezes nós deixamos de nos alegrar com o reino de Deus? Olha, Deus enviou Jesus, que pagou um alto preço. Deus constituiu a igreja. E Deus nos deixou Jesus e o Espírito Santo. O reino de Deus habita dentro de nós. Nessa pandemia está mais que provado que igreja não é um espaço, igreja não é um templo, igreja não é parede, né? Está mais que provado isso. O Espírito Santo está aí, ó, ministrando seu coração, ministrando o meu, fazendo aquilo que ele sempre fez em todas as gerações. Agindo. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos, ele está. Se for no nome dele, ele disse em Mateus 28:18, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Que você desligar da terra será desligado no céu. Posicionamento espiritual. Muitas vezes a gente vai contra o nosso achismo, o achismo da família, ou de quem quer seja. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. A prova, a convicção de fatos que eu não vejo. Então eu oro com fé, eu oro porque Deus me deixou uma palavra, eu oro porque eu sei que Ele me fez uma nova criação nele, as coisas velhas ficam para trás. Eu oro porque eu confio nele. E quando ele traz esse contexto, Jesus explicando sobre essa parábola, olha, não precisa fazer para todo... Não, lá no quarto, lá no secreto. Sabe, se tiver oportunidade de orar em público, faça isso. Mas sempre mantenha o seu coração nele, porque até na oração ele nos ajuda a orar como convém, não é isso? O Espírito Santo nos ajuda a orar como convém. Então, intimidade. E aí, na intimidade, eu desfruto. Não sei se você já é casado. Você tem intimidade com sua mãe. Você chega na casa dela, você faz o quê? Abre a geladeira. Mãe, tem um pudim aí, tem uma coisa gostosa. Ou você tem formalidade? Há uma liberdade, há um acesso. É diferente. Quando a gente vai na casa de visita, a gente, né, tem formalidade, a questão da educação ali, da ética. Mas na casa da nossa mãe, nosso pai, como é que você faz? Você desfruta. Sabe o que o Espírito Santo quer? Que você desfrute. Desfrute da presença. Nós somos vasos de barro, a Bíblia nos compara porque somos frágeis. Sabe, nós nos magoamos, nós nos ferimos, mas há um tesouro dentro de você. É a maior riqueza que o homem pode ter. Gente, eu amo estudar, sabe? Tenho me debruçado, estou fazendo uma pós, mas não tem nada que me dê mais prazer do que estar aqui falando dessa verdade com você. Porque eu sei que essa palavra transforma. Eu sei que essa palavra restaura a alma. Eu sei que essa palavra traz vida. Vai começando a gerar dentro da gente algo que é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Os frutos do Espírito é sobrenatural. Você ter controle, você ter domínio próprio, você ter longanimidade, temperança, mansidão. Meu Deus, não tem nada mais sobrenatural do que ter mansidão no mundo que a gente vive.
Porque às vezes a gente não quer o sobrenatural, a gente quer o espetáculo. E a gente não precisa disso para viver o reino de Deus. E ser luz, porque Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente encontra essa palavra aqui, ó, de Mateus 7,7, aquele que pede, recebe. Existe um princípio. Quem estabeleceu? Deus. Por quê? Eu não sei. Tem coisas que a gente não entende. Mas eu não tô aqui para entender, eu tô aqui para obedecer e viver. E sabe o que traz autoridade pra gente? A experiência. A experiência traz autoridade. Não é o título que traz autoridade. O título pode te capacitar, te habilitar para realizar. Mas o que traz autoridade numa área é quando você tem vivência, é quando você tem experiência, é quando você não, eu posso falar que funciona. Irmãos, eu posso falar que funciona. Porque Deus sempre nos ouve. Às vezes a resposta é rápida, às vezes vai demorar um pouco mais. Às vezes tem um processo. Sabe o que vai fazer com que a gente persevere na nossa oração? O foco, o olhar no resultado. Como você imagina a sua casa? Como você imagina a sua empresa? Como você imagina o seu ministério? Como você sonha? Olha o que Jesus nos ensina aqui em Mateus 7. Olha, aquele que pede. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei. Eu deixei essa versão, que é uma versão bem tradicional, porque eu amo. Ele diz que todo que pede, recebe. Porque aquele que bate, a porta será aberta. E qual dentre vós é o homem que pedindo um pão, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Ele faz essa pergunta. E se pedir um peixe, vai dar uma serpente? Pois é. Vocês não fazem isso, fazem? Tem alguém que faz isso? Que já deu um beijo, um levino? Tinha um alevino, né, gente? Peixe pequenininho é alevino, né? Alguém sabe? É, irmão? Me ajuda aí. Peixe pequenininho é um alevino. Ah, eu vou te dar... Não vou te dar um peixinho, não. Vou te dar uma cobrinha, uma serpente, uma minhoca. Não precisa nem ser cobra, vai dar uma minhoca. Também a gente não faz isso. E olha como ele termina dizendo, mas se vocês, se vós, pois sendo maus, vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bênçãos aos que lhe pedirem. Tem versões que ele diz, não nos dará o seu espírito. Sabe por quê? Quando a gente tem o Espírito Santo e a gente ora ao Pai, pede ao Pai, ainda que a resposta não seja aquela que eu gostaria. Quando eu o conheço, eu sei que é o melhor para mim. Porque eu conheço o seu amor. O amor dele traz para nós a segurança que a gente precisa. Se tem uma necessidade de todo ser humano tem a necessidade de sentir seguro. É um princípio, é uma base, é um fundamento. Então, deixa eu te falar uma coisa. Salmo 91 diz o quê? Aquele que habita onde? Aquele que habita no esconderijo. Sabe qual é o lugar que eu e você estamos? Nesse lugar. No esconderijo do Altíssimo. Pode descansar à sombra do Todo-Poderoso. Existe uma diferença muito grande, irmãos. Eu vou te falar. Existe muita coisa boa para vivenciar na Terra, né? Nossa, estar em família, é maravilhoso estar em família. Olha, a gente desfrutar do fruto do nosso trabalho, receber o salário. A Bíblia fala isso, Provérbios diz, né, que é bom que a gente desfrute do nosso trabalho. Mas tudo vai passar um dia aqui. Todas as coisas. Todas as coisas. Por isso que atentando nós naquilo que não se vê. Porque o que se vê é passageiro. Mas o que não se vê é eterno. Eu sei que eu tenho um chamado, Deus me deu um ministério, Deus me deu algo para fazer. E tem a ver com destravar você. Tem a ver com destravar a sua vida espiritual, muitas vezes, ou a sua vida de oração, ou a sua vida para você se comunicar, para você falar, para você se expressar. Uma necessidade que nós temos de aceitação, né? De fazer parte, de estar num grupo.
E a linguagem desse grupo que nós estamos aqui é a linguagem do céu, porque nós somos um cidadão do céu. Então, existem alguns princípios que eu quero compartilhar nesse tempo aqui com você, que são o que norteia a vida de oração. Princípios de oração. Então, um dos princípios de oração fundamental é: eu desenvolvo como estilo de vida, trazendo um hábito, trazendo no meu dia a dia, mesmo sem... Começa sem vontade mesmo. Vai sem vontade mesmo. Eu quantas vezes não tenho vontade de escovar dente, mas eu sou obrigada. Tenho vontade? Não, é sem vontade. Por quê? Porque é espiritual. Espiritual é decisão. É igual perdão. Quantas vezes a gente já poderia estar vivendo num outro nível com o Senhor, mas porque não conseguimos perdoar. E perdão também é um princípio de decisão, de obediência. Então, a oração, eu trago ela como estilo de vida, desenvolvendo aí esse hábito de orar, de amanhecer o meu dia, escolhe um momento do seu dia, e aí você vai criando relacionamento com o Espírito Santo, vai desenvolvendo relacionamento com ele, vai tendo intimidade, você vai conhecendo como Pai. Ele diz que se nós somos maus, sabemos dar boas coisas, quanto mais o nosso Pai que está no céu não vos dará bênçãos, não vos dará aquilo que a gente tem pedido para ele. Ele se alegra. Eu imagino, porque a gente pode comparar o nosso Pai Celestial com o Pai terreno? Pode, porque Jesus fez isso. Não é isso que Jesus fez nesse texto, de Mateus 7,7? Ele compara para distinguir. Ele compara, ele traz, vocês são assim, o Pai Celestial, que está muito acima. O nível de paternidade de Deus é um nível muito elevado. É um nível muito elevado. Não é terreno, não é carnal, não é de interesse. É de amor, é de graça, é de favor, é de benevolência, é de paz, é de alegria. Ele tem pensamentos assim, pensamentos de bem, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas existe um caminho, um princípio, que é o de ir até ele, o de pedir. Quando a gente vê Tiago 1, o que o Senhor nos ensina nessa palavra? Quando aqui o apóstolo Paulo está falando para Tiago escrever, aquele que precisa de sabedoria, peça. Que a todos Deus dá como? Liberalmente. O Senhor diz que é só pedir. Parece que Deus não resolve não fazer nada na terra sem a gente se posicionar, sem a gente pedir em oração. A gente pode pedir. E ele diz na sua palavra que essa é a confiança que nós temos nele. 1 João 5. Ele fala isso para nós. Que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, 1 João, capítulo 5, versículo 14. O Espírito Santo me lembrou agora essa palavra, que eu nem tinha colocado aqui. Mas ele fala assim, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Pronto. Não é simples. Se está de acordo com a vontade de Deus, o que eu peço é ter a certeza de que eu vou receber. Qual será o tempo? Já teve situações de Deus responder rápido, já teve situações de Deus não responder logo. Mas se pedirmos de acordo com a sua vontade, de acordo com o propósito que ele tem para sua casa, de acordo com o propósito que ele tem para sua família, essa é a certeza que tudo que você tem pedido, ele ouve. Mas existe o princípio, que é o princípio de ir até ele. Fazer conhecida, né? A gente encontra aí a palavra também do Senhor falando, fazer conhecida diante dos santos as vossas petições, com orações e súplicas.
Aqui, quando a gente ora, nós temos acesso à realidade do céu, Mateus 6,10. Quando Jesus nos ensina a orar, o que ele pede? O que ele fala para nós pedirmos? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na terra como é no céu. Para pensar nisso. Então, a realidade do céu eu posso viver na terra, mas Jesus ensinou? Sim. Que venha o teu reino, Senhor. Teu reino de paz, teu reino de justiça. Senhor, o teu reino de amor para essa situação. Não tem nada que cura mais do que o amor. O filho está rebelde? Ama. O filho está indisciplinado? Ó, se você não ensinou pequenininho o caminho que deve andar, deitando, levantando, a mesa, papapá, como Deus fala na sua palavra, que nós deveríamos ensinar em todo o tempo. Aí cresce e fica rebelde. Aí a gente se irrita, a gente cria, em vez de criar uma ponte, apresentando o amor de Deus, apresentando os frutos do Espírito que estão dentro da gente, a gente cria uma parede, porque a gente começa a levantar bloquinho por bloquinho, porque a gente se irrita muito. E aí, em vez da gente amar, a gente quer afastar. Aí, quando você vai orar a Deus, o Senhor vai lá, alinha a sua visão, fala, filho, os filhos são herança do Senhor. São bênçãos, são flechas na mão do guerreiro. Flechas estão sendo preparadas. A flecha, ele faz essa comparação porque tinha um trabalho manual com a flecha. E elas estão aonde? Estão guardadas para serem lançadas quando? Num tempo apropriado, num tempo perfeito de Deus. Continua preparando as suas flechas. Ama, cuida, zela, se importa, dá atenção. Tenho estudado sobre comunicação, pessoal, e o que mais a gente vê como necessidade das pessoas é a atenção. Elas querem ser ouvidas. Não é informação. Informação tem demais já. Precisa dessa escuta. Então, eu ligo e desligo. Mateus 16, 19, quando Jesus nos ensina. Ele fala, quando Pedro faz essa revelação de quem ele era, que ele era o filho de Deus, filho do Deus vivo, e aí ele diz, Pedro, sobre essa verdade, sobre essa pedra, eu estabelecerei a minha igreja. E aí em Mateus 16, 19, ele diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que desligarem também será desligado do céu. Autoridade, no nome de Jesus, para ligar e desligar. Quando a gente vê Mateus 28, 18, Jesus fala isso. Portanto, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então vão e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele diz, me foi dada a autoridade, ele está dizendo, agora eu dou a vocês. Viu? Primeiro ano. Deus está aí começando uma jornada com você para formar você, para que você seja esse instrumento poderoso na mão dele para viver todo o potencial que ele colocou em você, para desenvolver esse potencial, para que você coloque muitas sementes aí na vida de muitas pessoas. Eu creio em nome de Jesus. E aí eu passo a viver a promessa. Gálatas 3,14 revela isso para nós. Revela que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos o quê? A promessa do Espírito. Então a gente tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas. Ele é o bem mais valioso que a gente pode ter. Nós recebemos esse selo, nós recebemos essa promessa. A bênção que estava sobre Abraão está sobre você, está sobre mim, está sobre a nossa família. E qual é a bênção, você sabe? Ele chama Abraão e fala para Abraão olhar para o céu. Se ele pudesse contar as estrelas dos céus, assim seria toda a descendência de Abraão. Mas como assim? Abraão já era idoso, não tinha filhos. Certo. A Bíblia diz que porque ele creu, foi imputado como justiça. Uau, quantas promessas Deus tem feito para você. Maravilhoso a gente pensar nisso. Então, aqui nós encontramos todas essas verdades.
Eu quero te convidar a orar, a gente terminar aí, faltam alguns minutinhos. Praticando, exercitando. Eu não sei se você já gosta de orar, se você já tem esse hábito de orar. Ama? A Angela disse que ama. Glória a Deus. Mas antes da gente orar, quero deixar para você, esse slide vai ficar lá, tá? Vai ficar lá no grupo lá do primeiro ano. Eu vou colocar para você. E eu quero te convidar a praticar como? Separa um caderno, não sei se você já tem um caderninho de oração. Eu gosto de fazer isso e me lembrar. Às vezes a gente esquece, sabe? A gente tem, muitas vezes, recebe, já está até vivendo aquilo. Caramba, eu coloquei isso diante de Deus uma época. Eu pedi para o Senhor. E aí você vai poder ter esse follow-up, né? Esse caderninho, e se puder ser pequenininho para você guardar, para você anotar ali, separa esse caderno exclusivo para a oração. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, eu falo para você, faça uma lista dos pedidos que você já recebeu do Senhor. Talvez você não vá se lembrar, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Ele não esquece. Ele lembra de todos. E aí, coloca do lado assim, obrigada, Pai. Obrigada por esse, obrigada por esse, obrigada por... Com certeza você já recebeu várias bênçãos, vários pedidos. Agora, faça uma lista em outra folha com os pedidos que você aguarda do Senhor, que você espera no Senhor. A Bíblia diz que nunca se viu, nem se ouviu falar num Deus além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor, ele tem uma aliança com seu povo. E antes da gente orar, eu quero ler com você a palavra de Lucas 18. Talvez você já esteja até com esse texto aberto um pouquinho antes. Eu vou contextualizar. Aqui Jesus conta essa parábola do juiz iníquo. Ele fala de um juiz que não tinha aliança com Deus, um juiz que não temia ninguém, um juiz que era injusto, sabe? Ou seja, resumindo, um juiz mau. E ele é visitado por uma viúva que precisava que resolvesse uma causa dela, que precisava de ajuda. Tinha ficado viúva, foi pedir ajuda para esse juiz. Estou contextualizando para você. E aí ela passa um tempo procurando esse juiz. E aí o versículo 6, o Senhor fala para nós assim, ó. Vou ler a partir do 4. Por algum tempo, o juiz, ele não a quis atender, mas depois pensou nisso. É bem verdade que eu não temo a Deus. O próprio juiz falando, olha, nem respeito ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Ou seja, me incomodar, né? Então o Senhor disse, quando o Senhor esclarece sobre essa parábola, ouçam bem. Olha só, ele chama a atenção. Ouçam bem. O que diz este juiz iníquo? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorando em defendê-los? Será? Ele faz essa pergunta. Digo a vocês, e ele mesmo dá a resposta. Ele faz a pergunta, ele mesmo dá a resposta. Quando ele diz assim, ó, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A nossa oração expressa fé. Ele fala, será que ele não fará justiça a vocês que a ele clamam, ou seja, a ele pedem, a ele se posiciona, a ele leva suas petições, a ele coloca seus problemas, a ele... Será que não? E ele diz, sim, depressa. Por isso eu acredito que nós caminhamos, aí já os sinais são bem nítidos, são bem claros, porque Deus tem pressa, tá? De remir esse tempo. Será que ele vai encontrar fé na terra? Eu quero parabenizar cada um de vocês de coração. É um tempo que a gente vai falar de oração no segundo tempo, pessoal. Precisa muita resiliência, muita dedicação, muito amor por essa obra, por esse evangelho, porque
Muitas batalhas que a gente enfrenta, graças a Deus a gente não vê no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é tão real quanto natural. Então, muitas vezes você vai estar cansado, desanimado, e para orar a mesma coisa, está cansado, Zé, mas vai. Mas não é assim, às vezes a gente, tão cansado para ir na igreja, mas quando você vai, você, uau, glória a Deus, a atmosfera daquele lugar, só o fato de você chegar, ser recebido. Agora de máscara não dá muito para ver o sorriso dos irmãos, né? Mas a gente, o ambiente, sabe? O ambiente revela a glória de Deus. E a Bíblia diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação da glória dos filhos de Deus. Da glória dos filhos de Deus. Aguarda a nossa manifestação. De olhar, aqui na minha avenida, eu moro logo no centro, eu tinha, de vez em quando, uma moça que ficava aqui, na verdade, como garota de programa, e eu ia para a igreja no domingo, aquilo me incomodava tanto, irmãos, aquilo começou a mexer comigo, sabe? Aquilo começou a me incomodar. E aí eu lembro, Romanos 12 fala, olha, não se conforma com esse tempo, não se conforma com esse século, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Eu comecei a me lembrar, sabe, que foi assim, poxa, o Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, a Bíblia diz que se eu orar e for da vontade de Deus, será feito. Eu comecei a orar, sabe, eu comecei a falar assim, em nome de Jesus, estender a mão quando eu entrava aqui na minha casa para abençoar. Eu sei que ela saiu dali, foi para outro lugar, ficou mais um tempo, depois saiu, deixou essa vida. Tinha um outro, também uma botequim não, sei lá, uma pizzaria, mas que era mais música que vendia droga, as pessoas diziam que vendia droga naquele lugar, enfim. Eu falei assim, meu Deus, então, perto de mim, vizinho. Comecei a orar, estendi a mão, profetizava, em nome de Jesus. Pai, sua palavra em Deuteronômio 28 diz que aonde pisarmos a planta dos nossos pés, Senhor, o Senhor nos daria, o Senhor nos abençoaria no campo, na cidade. Se a orar, saiu a lanchonete, abriu uma padaria. Então, assim, a gente ora e a gente aguarda e Deus faz, sabe? Deus faz, Deus age pela nossa fé. O que move a mão de Deus não é a nossa oração bonita, poderosa, porque o poder é de Deus. É a fé do nosso coração, que confia mesmo quando ainda não recebemos a resposta, que Ele tem sempre o melhor. Então, vamos terminar orando? Então, eu quero deixar esse praticando para você. Nós vamos orar, fazer aquilo que eu amo, que vocês amam também. Falar com o nosso Pai. Quero te convidar a fazer isso agora. Fechar os seus olhos. Eu não sei como você começou essa aula hoje, eu não sei como foi seu dia, eu não sei quais são as expectativas que você tem no Senhor, eu não sei quais são os projetos, quais são os seus sonhos, quais são os seus medos, quais são suas dificuldades, como é que está a sua vida financeira, eu não sei como está a sua vida profissional, como está a sua vida aí de relacionamento, mas eu sei que o Senhor conhece, o Senhor te vê. E eu sei, Pai, que o Senhor conhece cada um que entrou, Deus, em cada coração, Pai, da sua forma. E é dessa forma, Deus, que o Senhor os atraiu para cá. Aqui, Senhor, Deus, estão tendo esse crescimento, esse aperfeiçoamento. Pai, eu sei que o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. O renovo que vem do alto, o renovo que vem do céu, o renovo que nós encontramos no teu altar, Senhor. Pai, gera neles, Espírito Santo, gera neles, Senhor, a cada dia mais, Pai, esse desejo, Pai, de estar com o Senhor, de te ouvir, de serem, Senhor, gerados pelo teu Espírito. Quantas vezes, Senhor, Pai,
Foi orando, Senhor, que o Senhor me mostrou, que o Senhor acalmou meu coração. A tempestade, Deus, que está à nossa volta, Pai, pode até permanecer, mas dentro do barco, dentro de nós, está o Senhor, está Jesus, está a Tua presença. Quando nós lembramos dessa passagem, Senhor, foi com o choro, o grito dos seus discípulos que o Senhor levantou, não foi com o barulho do vento, não foi com o sacudir do barco pelas ondas, foi com teus filhos chamando, pedindo, Senhor, o Senhor não está vendo, está balançando, nós vamos perecer. E o Senhor levanta e diz, acalma a tempestade. E olha para os discípulos e diz, vocês não têm fé? Oh Deus, o Senhor nos ensina tanto, Pai, a ter, Senhor Deus, posicionamentos de fé, a olhar, Senhor Deus, e ver como nós desejamos, como nós esperamos, Senhor, porque a fé é a certeza, Senhor. E eu creio, Pai, que esse é um tempo de aprender mais, Senhor, na prática, na vivência, no cotidiano, é no dia a dia, o aperfeiçoamento é no dia a dia, na perseverança, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por essa oportunidade. Eu os coloco no teu coração, Pai, fortalece, renova, anima, Senhor, a cada um que veio aqui, que está aqui como família, se eles são líderes, Pai, dá estratégia que vem do alto, Senhor, para a sua empresa, Senhor, em nome de Jesus, toda a condição, Senhor, de encontrar, Deus, novas saídas, Senhor, para que eles, Senhor, resolvam situações que parece que não tem saída. O Senhor é a resposta, é a saída. Deus mostra para eles, dando sabedoria, dando inteligência, Senhor, ativando a fé. Pai, porque eu creio, Deus, que no tempo que nós separamos para te ouvir em oração, no mundo espiritual, Senhor, Senhor, movemos o mundo espiritual, Senhor, pela Tua palavra, tudo foi gerado, Pai, por isso eu profetizo em nome de Jesus, que tenham palavras nos lábios dos meus irmãos, de acordo com a Tua vontade, para orar o que está no Teu coração, não orar apenas, Senhor, para as suas casas, não orar apenas para as suas necessidades, não orar apenas para os seus ministérios, mas orarem pela igreja brasileira, orarem pelo Brasil, orarem pela nação, orarem, Senhor Deus, para aqueles que precisam, Pai, porque o Senhor, Deus, vai muito além, Senhor, de que tudo que pedimos ou pensamos. Eu te louvo por esse primeiro encontro. Continua, Senhor, a aperfeiçoar, Senhor, os teus filhos para o ensino, para o aprendizado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu senti a presença de Deus, minha mãe. Deus é bom. Glória a Deus, o Senhor visitou a cada um de nós. Eu creio, porque Ele me visitou. Eu creio que Ele visitou a cada um nesta noite e fortaleceu. Amém. Realmente a gente estava precisando de ser fortalecido e o Senhor te usou nesta noite. E o Senhor te conduza para nos auxiliar e nos ajudar também a seguir, a prosseguir. Amém. Obrigada. Amém, Rosângela, obrigada. Essencial esse feedback, que Deus continue abençoando. Aí que seja uma semana mesmo de respostas e de certeza de que aquele que começou, ele é fiel. Ele começou essa obra, está nos aperfeiçoando. Deus abençoe demais vocês, a casa de vocês, tudo que vocês colocarem à mão. Vejo vocês aí na próxima segunda, em nome de Jesus. Vou colocar toda essa aula lá, tá bom? Colocar para vocês, para que vocês possam meditar aí nessas palavras. Obrigada, sim. Obrigado, professora. Nada, queridos. Deus abençoe. Obrigado, beijo. professora. Boa noite. Boa noite. Paz. Obrigado, professora. Boa semana a todo mundo aí. Boa semana. Semana de bênção para todos. Deus abençoe. Amém. Abençoado para todos.